Olá, meninas, tudo bom? Hoje é domingo, 12 de setembro de 2021. Hoje nós estamos no nosso sexto dia da 11ª caminhada de oração. Nós estamos trabalhando no tema descanso, libertação e juízo. E o tema do dia é haja luz. O texto-chave está em Gênesis, capítulo 1, do versículo 1 ao 4. Antes de eu entrar no devocional, eu vou falar um pouquinho sobre ontem. Ontem nós estávamos falando sobre ser fruto e não só dar fruto, né? A gente muitas vezes acha que o fruto é só aquilo que é visível aos olhos dos homens, só aquilo que a gente faz para servir, para mostrar. E na verdade Deus está nos chamando para sermos o fruto, porque Ele quer se deleitar em nós. Ele quer olhar para a gente e ver que a gente é um fruto aprazível, um fruto bom. E uma coisa que eu quero falar aqui, irmãs, quando nós formos frutos, ontem eu não falei sobre isso, mas quando nós formos frutos, aí nós vamos dar frutos, você sabe por quê? Porque quando uma árvore dá fruto, onde tudo começou, né? Dentro da semente, e a semente está dentro do fruto. Então, o Senhor, Ele quer que a gente entenda algumas coisas para que aí sim a gente venha dar fruto. Mas o tema de hoje é haja luz. Porque Deus Ele quer trazer luz para a nossa vida. Vamos ler o texto, Gênesis capítulo 1, no versículo 1 ao 4, fala assim: No princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma, vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e ele fez separação entre a luz e as trevas, e ele chamou Deus a luz de dia e as trevas de noite. E houve tarde e manhã, e foi o primeiro dia. Eu falei desde o começo do devocional sobre isso, e eu quero que a gente comece a olhar agora para a nossa vida. Vamos colocar que a nossa vida é essa terra que Deus vai trabalhar. E nós somos terra, né, irmãs? Nós somos pó. A Bíblia diz que nós somos pó e ao pó voltaremos. Então a terra estava sem forma, vazia, tinha trevas pairando sobre ela. Quantas vezes nós não estamos assim? Em algum momento da nossa vida ou em alguma área da nossa vida. Às vezes na área financeira, aquela área está sem forma, está vazia, está cheia tá um caos, porque a terra estava um caos. Um lugar que está sem forma, vazio, tem trevas, é um caos, né? E então Deus traz ali para começar o trabalho, Ele traz essa luz. Ele disse, a primeira coisa que Ele fez, haja luz. Então Deus nesses dias, daqui para frente, não sei por quantos dias, porque tudo vai mudando conforme o Senhor vai nos direcionando aqui, mas daqui para frente Ele vai começar a trabalhar, as palavras que eu vou trazer vai ser mexendo em todas as áreas da nossa vida. E então Ele quer trazer essa luz nessas áreas, porque sem deixar a luz entrar, sem deixar que a luz brilha, sem deixar que a gente compreenda essa luz, a gente não vai conseguir ver o que precisa ser transformado na nossa vida. E essa luz, irmãs, essa luz é o Senhor Jesus, né? Essa luz é a palavra dele. Quando o Senhor disse aqui que Ele separou, depois que Ele colocou luz, Ele separou dia e noite, né? Ele separou manhã e tarde, e ali foi o primeiro dia. Quando a gente começa a aprender e a desejar o trabalhar de Deus na nossa vida, a gente tem que entender uma coisa, irmãs. Primeira coisa, esse trabalhar leva tempo. Deus não faz nada num dia só. Não estou dizendo de milagre, né, irmãs? Porque Deus é poderoso para fazer o que Ele quiser. Mas a gente tem que começar a entender os princípios. Se Deus, o Todo-Poderoso, que pode criar tudo em um segundo, em um momento, por que Ele criou o dia em 6 dias? Por que Ele foi pouco a pouco? Por que Ele parava? Né? Ele tinha um descanso naquele dia e depois Ele teve o descanso ainda no final da semana, quando Ele criou ali o sábado.
a gente tem que entender isso. Tudo tem um tempo, tudo leva tempo. Muitas vezes, o problema de muitas de nós, muitas vezes a gente está com a vida um caos. Em algumas áreas, em muitas áreas às vezes, e a gente quer que resolva tudo, né? Por isso que eu gosto da caminhada de oração, por isso que eu quis colocar para fora a caminhada de oração, porque o que eu fui percebendo durante os anos na minha vida e na vida de muitas pessoas é que Deus tem um trabalhar e tem o seu tempo. Irmãs, quando tem o trabalhar de Deus e tem o seu tempo, você não adianta chorar, você não adianta espernear, você não adianta se rebelar, você não adianta chutar o balde, não vai resolver. O que você precisa entender é, eu tenho que colocar a luz de Deus em todas as áreas da minha vida, eu tenho que enxergar o caos que está tudo aquilo ali, eu tenho que enxergar aonde eu preciso começar a me posicionar para trabalhar junto com o Senhor no que Ele vai mostrar. E ir pouco a pouco. E muitas vezes a gente acha também um outro problema que acontece com a gente. A vida está um caos. Vamos supor que a vida está um caos na vida amorosa e em várias outras áreas também. Vamos supor que está um caos nas finanças, na vida amorosa, na vida emocional. E a gente foca só em uma área. E a gente acha que, não, eu não vou mexer na área financeira agora, porque eu preciso da área sentimental. Só que tudo é um trabalhar. E eu já falei várias vezes isso na caminhada de oração. Às vezes Deus está trabalhando na sua vida financeira, mas você não está enxergando, mas você não está se submetendo, mas você não está colaborando, você só está focado na vida sentimental. É só isso que eu quero, é esse milagre que eu quero, é isso que eu estou buscando, essa solução que eu estou buscando, e Deus lá focado na outra área e você não quer. E a gente tem que entender que tudo é um todo, né? Nossa vida é um todo e a gente precisa se alinhar. Então, quando uma área Deus está trabalhando, trabalhe com o Senhor, porque tudo vai afetar a outra área, vai te dar suporte, direção, vai te estabelecer para que aí sim você consiga ter um êxodo maior nessa outra área. Eu lembro de uma frase de uma pessoa que participa da caminhada de oração, que ela me disse, eu estou esperando um milagre na minha vida sentimental, mas eu comecei a entender com a caminhada de oração que eu preciso me preparar para receber a minha bênção. Então, por isso eu estou trabalhando em todas as outras áreas da minha vida, né? A começar no meu físico, na minha aparência, na minha vida profissional. E eu achei muito bacana isso. Eu gosto quando as pessoas entendem a concepção daquilo que eu estou tentando passar, né? Então é isso, irmãs. Vamos lá. Então Deus disse: haja luz. Nós estamos trabalhando no tema que está levando a gente a descansar, né? Porque o ano que Deus está trazendo, nesse ano do Shemitah, um ano muito especial, que começou 7 de setembro e vai até setembro do ano que vem, que é um ano, não tem como você entender descanso, você usufruir do descanso em meio a um caos. Não tem como, irmãs. O caos físico, o caos emocional, o caos espiritual, muitas vezes. Um caos na sua mente, no seu coração, na sua alma agitada, na sua casa, né? Não tem como. Tudo tem que estar no seu devido lugar, como foi a criação do mundo. Tudo no seu devido lugar. Mas tudo começa com a luz. Haja luz. Então, vamos ler aqui, vamos ler João, no capítulo 8, João capítulo 8, versículo 12, fala assim, João 8, 12 fala, de novo lhe falava Jesus, dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então a luz, irmãs, quando ela entra, ela vai expulsando toda trevas. Muitas vezes o nosso coração está um caos, as trevas pairando sobre ele, você com medo, você com pânico, né, com tristeza, com pavor. Mas se nós começarmos a deixar a luz, que é Jesus, entrar, ele vai expulsando toda trevas.
E outra palavra que eu quero dizer aqui também é Salmos 118, no versículo 27, fala assim: o Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Adornai a festa com ramos até a ponta do altar. Olha que palavra interessante. O Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Adornai a festa com ramos até a ponta do altar. Essa festa com ramos, irmãs, ela é uma festa celebrada agora também, nesse mês de setembro. Esse mês de setembro é muito especial para o povo judeu, é um dos meses mais importantes para o povo judeu, porque ele tem o Ano Novo Judaico, ele tem o Yom Kippur, que é o 10 dias de arrependimento, que a gente vai estar falando mais para frente, que já começa a semana que vem. E ele tem a festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos é a festa que os judeus celebram para lembrar o tempo que eles passavam, o tempo que eles viveram no deserto, o tempo que eles viveram em tendas. E Deus disse que era para eles nunca se esquecerem daquele tempo, né? Porque naquele tempo Deus foi se revelando a eles, foi dando maná, foi dando cobertura ali do sol quente, foi dando uma nuvem de fogo à noite para aquecer eles no inverno, uma nuvem para refrescar naquele calor. Então, nós não podemos nos esquecer de tudo que Deus veio fazendo nas nossas vidas. E por isso que eu disse, comece a olhar fotos antigas. Comece a olhar, eu já tenho recebido testemunho, né? Recebi ontem mais um testemunho de pessoa que ela nem precisou começar a mexer ali. Alguém foi perguntar para ela se ela tinha uma foto antiga, e quando ela foi mexer, alguém mandou a foto para ela e ela percebeu grandes coisas através de uma foto que Deus fez na vida dela. Irmãs, quando eu sempre faço isso de mexer em fotos, sempre, todo ano, sempre. Eu tô sempre fuçando foto antiga. Eu quase não tive muitas fotos, né, desde criança. Desde bebê eu tenho uma foto só. Quando criança, nos meus 10 anos, eu tenho uma foto também só. Não tem muita foto. Comecei a ter foto nos últimos 27 anos. E eu tenho tudo organizadinho. Primeiro ano, segundo ano, né? Tem os álbuns e tudo. E tem os álbuns digital também agora. Mas é muito transformador. Porque a Bíblia diz trazer à memória aquilo que te dá esperança. E muitas vezes nós temos a mente muito esquecida. A gente esquece do que o Senhor faz, do que o Senhor fez na nossa vida. Então, quando você estiver olhando essas fotos, você precisa que Deus te traga a luz. O que o Senhor quer me mostrar aqui? Se você deixar, irmã, o Senhor te guiar, você vai conseguir, através de uma foto, porque o que me motivou fazer, colocar esse tema, né, colocar essa dica da foto nos devocionais, foi que eu estava lendo um livro e esse livro chama Escavação, que depois eu vou fazer um tema sobre isso, que é sobre nós já estamos no processo de escavar para a gente conseguir encontrar a nossa autenticidade. E lá tinha um dia sobre a foto e falava que uma foto vale mais que 1000 palavras. Uma foto fala mais que 1000 palavras. E eu sempre faço isso, é um ato que eu sempre faço isso. Irmãs, chega momentos que você, quando estiver muito bem conectada, você consegue até sentir o sentimento que você estava naquela foto. Você consegue sentir se você estava feliz de verdade, se você estava preocupada, ou se você era imatura, ou o que faltava ali, e você vai vendo se você cresceu, se você evoluiu, se você continua a mesma. E nesses dias que você estiver olhando foto, clama por essa luz. Pai, entra na minha vida. Entra na minha vida. Talvez tenha áreas aqui de 27 anos atrás que eu continuo do mesmo jeito porque eu não permiti que a tua luz entrasse, ou porque eu não clamei que ela entrasse,
ou porque eu não sabia disso, que eu tinha que fazer isso. E aí a gente vai crescendo, irmãs. A vida cristã, ela tem que ser de crescimento. Quando eu falo muito de judaísmo, quando eu falo muito do Antigo Testamento, é porque o fundamento do judaísmo, do Antigo Testamento, dos rabinos, é estudar. É estudar. E é uma coisa diferente entre os pastores, porque os pastores muitas vezes eles estudam ou eles buscam para passar só para os outros. No judaísmo não, no judaísmo o rabino vive estudando constantemente, ele não para de estudar e ele ensina, mas o princípio do Antigo Testamento, o princípio do judaísmo, o princípio que Jesus ensinou, porque Jesus era chamado de rabino, né? A gente tem que viver a palavra. Antes de ser luz, nós temos que conhecer a luz, nós temos que experimentar a luz, nós temos que deixar a luz entrar na nossa vida, na área da nossa vida. Você só pode iluminar outros, você só pode ser luz depois que você já conheceu a luz. E nós cristãos temos uma mania que tem que cair por terra. Essa mania da gente querer fazer para o outro, ser para o outro, mostrar para o outro. Irmãs, quantas coisas estão sendo desmascaradas nesses dias, né? Quantas pessoas que, vamos supor, prega o que ouve, mas não vive. Prega o que ouve, mas não vive. Vamos supor que prega de finanças, mas é negligente, é caloteiro. Ou acha que deixou de ser caloteiro, mas nunca pagou uma pessoa lá atrás que deixou devendo. Não, eu não sou mais caloteiro, mas você pagou? Você voltou lá atrás e pagou aquele calote que você deu, ou você acha que melhorou daqui para frente? E é por isso que Deus está sacudindo a igreja, porque a igreja está toda bagunçada, está toda desordenada. Quando eu falo igreja, eu estou falando instituições, porque a igreja verdadeira, que é o corpo de Cristo, os remanescentes fiéis estão no 4 cantos da terra, mas a denominação chamada igreja precisa de uma reforma espiritual, e é o que Deus está fazendo nesses dias. Por isso, irmãs, que Ele está nos chamando a trabalhar as áreas da nossa vida, para que a gente seja um crente de verdade, para que a gente possa falar, como diz uma missionária que me ensinou muitos anos atrás, ela já partiu para o Senhor, ela falava, você vai pregar no seu sentar e no seu levantar. É no nosso sentar e no nosso levantar. Não tem muito o que falar. Muitas vezes a gente quer pregar para o outro, né, que você está errado. Mas Deus não aceita isso, eu tenho que provar, eu tenho que mostrar. Irmã, é no seu sentar e no seu levantar. É você ser cheio do Espírito, que possa ser que você toca a vida do outro com um amor tão grande que constranja e que a pessoa fala, nossa, eu preciso receber Jesus. Mas enfim, vamos lá. Agora, voltando aqui nesse texto, Salmo 118, que fala, o Senhor é Deus, Ele é a nossa luz, adornai a festa com ramo até a ponta do altar. Essa parte, adornai a festa com ramo, que é o que eu estava falando da festa dos tabernáculos, adornai. Deus está nos chamando para usar a luz, para transformar o caos, para adornar. Então, nesses dias, nós vamos estar limpando, botando no lugar, jogando fora o que não precisa, fazendo uma faxina geral na nossa vida, na nossa casa, nas nossas áreas, nas áreas que eu vou estar tentando falar aqui para dar um norte para a gente, né, para onde é que a gente está indo. E vamos estar adornando com a presença do Senhor, adornando com o Espírito Santo, adornando com louvores, e a gente vai transformando, e a gente vai expulsando as trevas. Muitas vezes a gente quer expulsar as trevas só no nome de Jesus e está amarrado e sai todas as trevas, sendo que você precisa cuidar do caos. Precisa cuidar do caos, né? É a mesma coisa de querer enxotar um rato. Sabe, rato que está no quartinho da bagunça? Você quer enxotar ele, aí você enxota ele um dia, ele volta de novo. Aí você fala, meu Deus, o que acontece com esse rato, né? Enquanto você não mexer naquele quarto, tirar tudo, tirar o lixo que está alimentando aqueles ratos, você não vai transformar a sua vida. Então, é isso. Vamos agora também para Salmos, capítulo 119, no versículo 105. Salmos 119, versículo 105, fala assim,
Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A luz, irmãs, ela é Jesus, a pessoa de Jesus, Deus é a luz e a palavra dele. Por isso nós precisamos ler a palavra. E ler essa palavra não é só todo dia ler qualquer coisa e acha que tá bom e já conheço umas historinhas. É pedir que a luz da palavra fale conosco. A palavra de Deus, irmãs, ela se renova a cada dia. Eu já falei isso, que eu leio a Bíblia desde quando eu era adolescente, 30 anos. Todo dia tem uma coisa nova. Olha o quanto de coisa que já foi falado aqui nesses 6 dias, usando apenas esse versículo, Gênesis 1 até o versículo 4. Que Deus, que haja luz, que a terra era sem forma e vazia, que tinha um caos. Vocês estão entendendo o quanto Deus fala conosco através da palavra? Mas basta a gente deixar essa palavra entrar na nossa vida. Então, nós precisamos da palavra, porque ela vai ser a luz, né, para o nosso caminho. Nós vamos iluminando o caminho que a gente vai andando. A gente vai entendendo por onde a gente está andando. Vamos ler Mateus 5,14 para terminar. Mateus 5,14 fala assim: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e ilumina todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o Pai que está no céu. Então a gente ama esse versículo, né? Não, eu sou uma luz, eu tenho que estar no alto, eu tenho que brilhar, meu chamado tem que aparecer, meus dons, meus talentos, porque eu sou a luz. Mas aqui está dizendo que a sua luz brilhe diante dos homens, para que eles vejam as vossas obras e glorifique o vosso Pai que está no céu. Por isso eu disse, antes de brilhar, você tem que saber quem é a luz. Você tem que ter intimidade com essa luz. Você tem que deixar a luz entrar todos os dias, irmãs. Todos os dias. Se nós não exercitarmos isso todos os dias entra trevas no nosso coração. Todo dia tem uma seta. Todo dia a gente muda de idade, muda diferentes pecados que quer nos rodear. Muda diferentes tentações. Muda diferentes ambições. Então, nós precisamos estar enxergando a nossa vida todos os dias. Haja luz. E por isso que a luz, todos os dias, ela vem amanhecendo com o sol, porque ela precisa iluminar aquele dia, né? Aí depois tem tarde, aí depois tem a noite para você descansar. E no outro dia, vamos de novo com mais luz. Então, nesses dias, entender que o processo tem seu tempo. Por isso, tenha paciência com a caminhada de oração, foca. Por que muitas mulheres não conseguem fazer a caminhada de oração? Porque não tem paciência, porque não quer aprender, porque não quer exercitar o que aprendeu, porque não quer se abrir. Isso é uma palhinha que lá na frente, um dia, Deus pode te dar grandes revelações. E você já pode falar, eu aprendi, Deus já entrou desde ali, da época que eu fiz a caminhada de oração. Mas quem não tem paciência vai perder, irmã. Agora, ao mesmo tempo, quem é perseverante, quantas mulheres que fizeram a caminhada, que falou, eu cheguei, eu não tinha paciência, eu achei que eu não ia aguentar, e hoje está 4 anos fazendo, está com vida transformada, e fala, eu não consigo viver mais sem, né? Quando eu sumo, que eu dou meu descanso de tempos, muitas me mandam mensagem, cadê a caminhada? Eu tô com saudade, mas elas já conseguem caminhar por si próprias, elas já vão mais fundo, elas vão além. Então, tem que dedicar, tem que focar em cada área. Nesses dias nós vamos caminhar com a luz, nós vamos deixar a luz entrar em nossas vidas, no nosso lar, nos cômodos dos entulhos. E nós vamos começar a trabalhar junto com o Senhor, porque Ele só faz, irmãs, quando nós nos abrimos. Não fica pensando assim, a minha mente é perturbada, eu estou com muito problema na minha mente, o Senhor vai entrar e vai fazer. A Bíblia diz, irmã, que nós temos que clamar, nós temos que desejar. Quando você vê os milagres ali, olha, a mulher do fluxo de sangue falou que ela tinha gastado com tudo que ela podia. E quando ela ouviu falar de Jesus, ela levantou e foi atrás. O cego, né? O cego ali que clamou,
Filho de Davi, tem compaixão de mim. Estava uma multidão, não tinha como ele chegar lá. Ele clamou, ele gritou, ele usou a sua voz. Você tem que chegar diante do Senhor, irmã. Você tem que fazer alguma coisa. Você tem que demonstrar para o Senhor, eu quero. Porque as coisas de Deus, Ele está ali para nos servir, Ele está aí para nos abençoar, para nos limpar, mas a gente tem que querer, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, tem uma semana de vitória, vamos entrar nesse mover que o Senhor está trazendo da luz. Eu quero aprender mais sobre a luz do Pai, eu quero viver mais sobre a luz do Pai, porque aí sim nós vamos ser luz do mundo. Nós estamos vivendo nos dias, irmãs, que o mundo vai olhar para a igreja. Vai chegar esse dia. Eu acredito nisso. Eu acredito que vai chegar um dia do mundo enxergar que a igreja, ela é uma luz. Mas Deus está nos transformando. Porque se juntar uma luz, eu sou uma luz, você é uma luz, você imagina o luzeiro que vai ser, a claridade que nós vamos trazer para esse mundo. Agora, se a gente sentar e ficar de frente da televisão, com briga de político, com aqueles homens pervertidos, tá? Achando que é deles que vai vir a luz, e começar só a murmurar, porque a finança do país, porque o país está um caos, porque está morrendo tanto, porque não sei o quê. Enquanto isso, a sua vida está em trevas, a sua chama está apagando, irmã, nós não vamos adiantar com nada. Foca em cuidar da sua casa, da sua vida, da sua luz. Que aí talvez você pode ser usado para fazer alguma coisa. Amém? Senhor, obrigado por este dia. Senhor, coloque luz mesmo nas nossas vidas. Traga tudo à tona, Pai. Todo lixo, toda sujeira, toda trevas ou todo detalhes que está passando desapercebido na nossa vida, na nossa casa, nos cômodos da nossa vida, da nossa mente, da nossa alma, do nosso espírito, do nosso corpo. Gratidão pela Tua palavra, gratidão pela porção do dia. Em nome de Jesus, eu te louvo por essas vidas que estão ouvindo a Tua palavra. Sopra, Pai, o Espírito Santo, sopra essas sementes. Em nome de Jesus. Amém.